Gravar. Sejam bem-vindos ao módulo 3 da nossa volta aí do Clube da Fé, gente. Hoje a gente não vai ter os slides porque eu posso depois passar tudo para vocês, todo o resumo. Vou passar aqui para vocês vários versículos, tudo baseado na Bíblia. Tudo tem que ser baseado na Bíblia sobre. Nós vamos começar um estudo, gente, que vai até o final do ano, que vai desde a origem de Lúcifer até o final dos tempos. Vamos passar por Jesus, pelos anjos, pela nossa vida hoje, o que acontece hoje na nossa vida. Mas uma coisa que, estudando, aprofundando mais sobre esse tema aqui para passar para vocês, sabe o que foi mais a ficha que me caiu ontem à noite, Ana Paula, é o seguinte: quanto mais a gente estuda a origem das coisas, mais a gente entende a nossa vida hoje e menos a gente tem chance de ser enganado. Então é impressionante como que o que nós vamos falar aqui tem a ver com a nossa vida hoje realmente. Muitas vezes a gente é enganado pelo próprio Satanás, que é o papel dele enganar, é o papel dele mentir, porque a gente não conhece ele. E ele vai fazer de tudo para que a gente não o conheça. Porque se você conhece o seu inimigo, você conhece as estratégias dele e você consegue lidar melhor com ele. Então, tudo que ele quer é se parecer amigo. Ele é um enganador. E ele se pareceu amigo de Eva, ele se pareceu amigo dos anjos que caíram, e nós vamos explicar isso aqui tudo e como que a gente pode se livrar dele, como quando ele se quer parecer nosso amigo hoje na nossa vida, que é o que ele tenta o tempo inteiro, ele é incansável. O nosso foco aqui não é ficar falando de diabo, essas coisas. Nosso foco aqui é Deus e Jesus, mas nós precisamos entender que o mundo espiritual ele é totalmente real e que existe uma batalha espiritual, existe gente orando para você hoje, para você crescer, te intercedendo pela sua vida, como existem também forças contrárias. Forças contrárias que já foram derrotadas na cruz, forças contrárias que você vai entender nesse estudo. Se você estiver vibrando em Cristo, elas não te atingem, mas elas tentam te atingir e elas são incansáveis, trabalham 24 horas. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Não é para botar terror, mas é para botar temor a Deus, porque se você tem temor a Deus, você não tem terror em relação ao diabo. Entende? Então, muito bem. Origem e status de Lúcifer. Esse nome Lúcifer, ele vem lá do latim, é aquele que traz luz, é uma das. A tradução em latim é Lúcifer, mas na Bíblia não está escrito o nome Lúcifer, né? O nome é algo como estrela da manhã, né? Que no hebraico refere-se a majestoso, a radiante. E existia, né, antes de Adão, antes da criação do mundo assim humano. Deus, ele estabeleceu o reino celestial. Então tinha lá, né, o reino celestial, os anjos, e Deus, até hoje, né, sempre foi e será o superior. E existia uma pessoa abaixo dele, e essa pessoa nós vamos chamar aqui de Lúcifer, né, que é o diabo, o Satanás, o demônio, tudo. Ele era um anjo de luz muito poderoso, de muito poder, e muito belo. Ele era o anjo de maior escalão no céu. Vamos colocar esse termo aí, maior escalão no céu. Tinha também, estava ali do lado do anjo Miguel, do anjo Gabriel, ali pau a pau, mas ele tinha ainda uma coisa mais forte ainda, e isso é descrito em Ezequiel 28, 12 e 15, que diz assim: Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Então, ele tinha roupas, ele tinha colares, ele tinha assim brasões na roupa dele, enfeitados das pedras preciosas. Tinha diamante, topázio, esmeralda. Ele era tão belo que ele andava com essas pedras, ônix, berilo, jaspe, safira. Está em Ezequiel 28, 12 e 15. Tu enganastes, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, ou seja, os negócios dele mais simples era de ouro. Pra vocês terem ideia, o nível do anjo que era Lúcifer. Então, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei.
Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras brilhantes. Era esse ambiente majestoso, rico e espetaculoso que vivia Lúcifer antes. Você era inculpável em seus caminhos, você não tinha culpa, você era top, você era perfeito, você era incrível, lindo, maravilhoso, um anjo majestoso, apenas abaixo de Deus, desde o dia em que você foi criado até que se achou maldade em você. E aí, o primeiro pecado do mundo que é relatado na Bíblia, que aconteceu cronologicamente, né, de maneira cronológica, existe a Bíblia cronológica, né, que minha esposa gosta muito, que é uma Bíblia que mostra as coisas de acordo com o mundo. O primeiro pecado foi o orgulho. Então, o orgulho foi destacado como o primeiro pecado no universo, originado no coração de Lúcifer. Então, nós vamos falar muito de orgulho hoje. Orgulho, gente. O quanto que nós, seres humanos, temos que tomar cuidado e o quanto que nós, seres humanos, pecamos e perdemos por causa de orgulho. E eu vou trazer exemplos reais, inclusive exemplos dentro da igreja, hoje, tá? Porque aqui a gente está num ambiente seguro para falar a verdade. Eu quero depois abrir para vocês e durante também, gente, vocês podem ficar à vontade o tempo inteiro de fazer perguntas, podem ficar à vontade. No final, dando tempo, a gente abre aqui para vocês falarem também. Dando ou não dando tempo, vocês vão falar. Então ele se deixou levar pela sua própria beleza, pela sabedoria. Ele tinha uma posição tão grande que ele olhava para cima assim. E, de certa forma, a gente pode entender, mas não concordar de forma alguma, porque ele olhava para cima e ele só via superior a ele Deus. Então, assim, cara, só tem Deus acima de mim, eu sou o top, eu quero ser esse cara. Ah, não, chega, pô, só tem um acima de mim, não é possível que eu não chego. Então, ele, no seu orgulho, ele quis ser igual o Altíssimo, Deus. E aí teve a queda, né, que é mostrado lá em Isaías 14, de 12 a 15, que descreve essa ambição do Lúcifer, né, muito ambicioso, né, que ele fala, eu subirei, que diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. Então ele saiu dos céus, ele estava numa posição celestial e foi atirado para a terra. Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus. Olha o orgulho, olha a prepotência dele, olha a ambição dele. Ele falou também: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Então ele queria um trono acima de Deus, ele queria ser não igual a Deus, superior a Deus. E até hoje o diabo ele tenta imitar, ele é um imitador. Ele é a nota de 100 barata. Ele é uma nota de 3 que ele tenta imitar as coisas de Deus. Depois a gente pode aprofundar nisso aí. Ele também falou assim, está lá em Isaías 14, 12 a 15, eu me assentarei no monte da Assembleia. Ele queria o topo, do ponto mais elevado. Então ele queria ser adorado, ele queria ser reconhecido. Isso contaminou o coração dele e gerou a queda. No versículo 14 diz, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Aqui ele já fala que queria ser como a Deus, mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Sheol, né, a tradução, a gente muitas vezes encontra como o inferno, o, o buraco negro, o fim, o fundo, o inferno. Lúcifer desejava exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus e ser como o Altíssimo. Então, isso mostra aí como que ele caiu, ok? Então, o orgulho, gente, foi algo que foi terrível e trouxe a queda dele. Então vamos aproveitar que nós chegamos a um número de pessoas e vamos orar em cima disso. Vamos começar aqui fazendo a nossa oração e orar já em cima disso para que Deus traga que a gente, no decorrer desse nosso módulo 3 do Clube da Fé, ele possa abrir aqui os caminhos para a gente. A gente sempre ora aqui no começo, em algum momento. Pai, obrigado por mais esse módulo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Obrigado por esse estudo, Paizinho, por dar a oportunidade de compartilhar com as pessoas esse estudo. Ó Senhor, que tudo que saia hoje aqui da minha boca venha do Senhor, venha do teu coração, venha da tua palavra, que nada seja minha opinião, que nada seja da minha carne, do meu ego, e sim que seja do Senhor, que seja a verdade do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo qualquer ação que seja do meu ego, qualquer ação que não seja a verdade e o seu desejo, Pai.
Que o Senhor possa estar presente aqui, Espírito Santo, te convidamos aqui para o Clube da Fé, te convidamos aqui para esse estudo, Espírito Santo, seja o nosso guia, seja a nossa sabedoria. Tua palavra diz que em Tiago que nós devemos pedir sabedoria. Sabedoria é algo que o Senhor se agrada que a gente pede. Então eu peço sabedoria e que o Senhor coloque sabedoria, sabedoria sobre a palavra de Deus em cada pessoa que está aqui. Continue abençoando cada ser humano que está aqui, dando força e foco. Proteja-os das garras do maligno. Eu repreendo qualquer ação do inimigo na vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus, e que os anjos do Senhor possam abençoar e manter cada pessoa aqui atenta até o fim. Paizinho, abra os olhos de cada um que está aqui, abra os ouvidos de cada um que está aqui, abra o coração, Senhor, de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí nós vamos lá para Ezequiel 28, 16, 19, lá em Ezequiel, continuando, né? Eu li para vocês Ezequiel 28, de 12 a 15. Aí a gente vai agora para 16 a 19, que diz assim: na multiplicação do seu comércio, grava essa palavra, Ana. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele explica por que ele fez as coisas. Multiplicou lá o seu comércio, vocês vão entender o que é comércio daqui a pouco. E aí, por isso, eu te lancei em desgraça. Ele mostra para a gente por que ele fez. Deus, ele é didático. Deus é pedagógico. Deus é cuidadoso. Eu o expulsei, ó querubim, guardião, do meio das pedras fulgurantes. Então ele faz questão de ressaltar as qualidades de Lúcifer, o quanto que ele era majestoso, o quanto que Deus confiava nele, mas também mostra por que ele o castigou eternamente. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Tá? Pai, então repreendo, Pai, qualquer orgulho no nosso coração. Pai, arranque de nós qualquer orgulho. Troque o orgulho pela humildade, Pai. Que sejamos pessoas de humildade, que tenhamos um coração humilde, Pai, humilde, em nome de Jesus. Ministramos humildade aqui. Todo orgulho é quebrado, todo orgulho é destruído, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos o orgulho na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, o orgulho, ele é do diabo. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficam chocados com seu estado. Chegou o seu terrível fim e você não mais existirá. Então aqui fala que o Lúcifer, ele estava multiplicando no comércio. Essa palavra comércio, que está no trecho de Ezequiel 28, versículo 16, é uma palavra hebraica, cujo nome é regular, que pode significar tanto comércio quanto troca de informações, ou seja, fofocas. Aqui se refere também a fofocas e intrigas. Se você reparar no começo de Ezequiel, Ezequiel, profeta, ele não está falando no começo de Lúcifer, ele está falando de um rei. Está falando de um rei. Só que depois, e a Bíblia tem muito disso também, a Bíblia tem texto, a Bíblia é tão incrível, gente, que ela tem trechos dela que ela tem sentido duplo. Ela tem duplas aplicações. Então, ela se aplica também para o rei, mas também para, no caso aqui, a situação de Lúcifer. Entendeu? Então, por exemplo, tem situações aqui que não caberia para um humano, como alguém diz. Ó, você era um querubim. Querubim é anjo. Como é que um rei seria um querubim? Então, aqui, se você reparar, ele começa falando de um rei e dá sequência em algo que pode ser aplicado para o rei, mas é aplicado principalmente para Lúcifer. Querubim, guardião, pedras. Esse rei não tinha acesso a essas coisas, entendeu? Dessa forma como ele está falando, entendeu? E tudo mais. Então é interessante esse trecho aí, caso você leia, fique com essa dúvida, tá aí. Então a palavra recular, né, de comércio, ela significa traficar, negociar.
Era um comércio ilegal o quê? De informações. Ele espalhava rumores. Sabe aquelas pessoas intrigueiras? Você tem na sua família aquelas pessoas de intriga, aquelas pessoas de fofoca, aquelas pessoas que adoram uma intriguinha? Quem tem isso na família, gente? Isso não é de Deus, não, entendeu? E essas pessoas aí, infelizmente, elas estão usando algo que foi o que o inimigo fez lá em cima, tá? Lucas 10, 18, por exemplo, Jesus mostra esse momento em que Satanás foi expulso. Jesus disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então Jesus estava ali presente. Alguns teólogos dizem que o arcanjo Miguel é Jesus. Quando fala do arcanjo Miguel, é Jesus, né? Também, que Jesus tem vários nomes, né? O advogado, né? O protetor, o santo, o cordeiro, o leão, e também alguns defendem que o arcanjo Miguel é também Jesus. Independente disso ou não, ele estava ali, ele é o filho de Deus, e ele diz em Lucas 10, 18, inclusive é o livro, né, Douglas? Nós estamos estudando lá no 5 AM. Convido todos vocês para o 5 AM. Júlio, prazer você estar aqui conosco. Júlio, Arthur, os homens presentes aqui, Luiz Antônio, Juan. Depois mostra o rostinho, gente, a Lídia, a querida Bárbara, Cristiane. Eu vi Satanás caindo, ele diz. Então, assim, Satanás era muito influente, né? Era um cara de boa lábia, muito persuasivo, né? Em Apocalipse 12, 4 diz que menciona que um terço dos anjos do céu caiu. Caiu com Lúcifer, seguiu Lúcifer, que era esse grande general, esse grande príncipe ali, e ele caiu com ele. Ou seja, temos hoje um terço do mundo espiritual constituído de demônios e 2 terços, nós do bem somos a maioria, nós temos a maioria para nos proteger, 2 terços de anjos que nos protegem. É muito anjo, gente, são bilhões e bilhões e bilhões de anjos, assim como também tem uma quantidade considerável aí do contrário. Apocalipse 12, 4 diz: Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. O, o, Sobre a terra. Então ele veio para a terra, saiu lá das regiões celestiais, né? Então essa cauda de dragão é o próprio Satanás, né? E simboliza o quê? Que ele era muito influente, ele tinha muito poder e tudo mais. E ele é caído, gente. Então hoje ele é um anjo caído. Quando você usa o termo caído no português, tá caído. Então tá caído, não tem volta. E tá cada vez mais caído. Então Satanás é um anjo que é caído, ele é uma pessoa, ele tinha uma vontade, ele é um, tá? Ele coordena um exército absurdo, gigantesco, o segundo maior exército do mundo, que o maior exército é o exército de anjos celestiais. E, e eles estão caídos, eles já estão condenados, não tem volta. Eles eram anjos belíssimos, mas a partir do momento que esses demônios eles caem para a terra, cometendo esse pecado do orgulho, esse pecado de querer superar a Deus e não ter o temor de ficar com Deus, eles se tornam criaturas feias, eles perdem toda essa luz. Por isso, quando a gente tem alguma imagem de demônio, alguém vê demônio, né? Tem pessoas que têm os olhos espirituais abertos, são criaturas horripilantes, e aquilo é real. Aquilo é o que eles são. Eles perderam toda a beleza quando eles caíram para a terra. Eles são deformados, eles são horríveis, eles são nojentos, eles são fedorentos. Eles são disso e eles são temporariamente os príncipes desse mundo. Por quê? Porque no momento que, nós vamos falar disso melhor, que Adão e Eva, eles entregam Adão e Eva, eles aqui na Terra receberam toda a autoridade, mas eles venderam por causa de uma maçã essa autoridade para Satanás, então ele é considerado ainda o príncipe do mundo, mas não o rei do mundo, ele é o príncipe, tá certo? Em João 12, 31 diz isso, mostra isso pra gente, né? Que é assim, João 12, 31. Chegou o momento de este mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Então, esse Satanás vai ser, ele já foi, como se diz, julgado, e o julgamento já está certo. É condenado. Ele está condenado, mas ele ainda ronda por aí. Apocalipse 20, 10 diz: O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Já está falando do futuro, onde já haviam lançados a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então já está falando o que vai acontecer. Eles serão lançados no lago de fogo. Então ele tinha muita habilidade de persuadir, né? Ele tinha muita habilidade de disseminar fofocas,
calúnias, ele era um mexeriqueiro. O próprio Provérbios 20:19 diz isso, Provérbios 20:19. Os fofoqueiros não conseguem guardar segredos. Fique longe de quem fala demais. Os mexeriqueiros revelam segredo. Outra versão. Não te metas com quem muito abre os lábios. Então, Lúcifer, o enganador, o disseminador de mentiras, ele ofereceu mentiras para os seus anjos. Mas sabe o que ele mais ofereceu? Sabe o que fez? Por que vocês acham, gente? Vamos pensar só. Você está ali no céu, com Deus, um lugar maravilhoso, um lugar lindo, espetacular, ouro, diamante. Você está ali com o Altíssimo, um paraíso, Juan, Douglas, tudo de bom. O que faria você aceitar a oferta de Lúcifer na hora? Sabe sabe por que eles caíram? Sabe por que ele conseguiu levar um terço dos anjos? Porque Lúcifer ofereceu poder, poder. E o poder, ele é algo que tem a capacidade de corromper muitas pessoas, inclusive os anjos. Então esse enganador, esse rei da mentira, ele ofereceu poder. Ele falou: "Vem comigo, nós vamos ser maior que ele. A gente pode superar eles. Vamos lá." Uma prova disso está lá em Mateus 4, 1, 11. Mateus 4, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, que é a tentação de Jesus, quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado do diabo, depois que ele ficou lá 40 dias em jejum, sem, sem comer, e aí ele teve fome, chegou o diabo, fez uma primeira oferta, mandando ele transformar as pedras em pão. Jesus não aceitou, falou: "Nem só de pão viverá o homem." Depois o diabo, ele mostra a cidade santa, tá? E aí Jesus fala: "Não põe à prova o Senhor seu Deus." Então Jesus já dá a segunda no diabo. E na terceira oferta do diabo, o que o diabo oferece para Jesus? Poder. Ele continua fazendo a mesma coisa. Isso foi milhares de anos depois. Gente, o diabo ele não tem criatividade. Ele é burro, mas ele é persistente. E ele tenta de várias maneiras. Então, não subestime a burrice dele. Ele é burro no sentido assim, que ele não é criativo. Ele vai tentar as mesmas coisas. Tenha... Nunca afronte um diabo também, tá? Nós estamos falando aqui, tá? Não que nós temos que ter medo dele, jamais. Somos superior, tá? Mas ele é um cara insistente. Ele vai tentar. E aí ele foi lá e falou para Jesus. A terceira oferta dele foi: "Ana Paula, tudo, né? Ele chegou no ponto mais alto lá e mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. Mostrou lá e tal. Uma visão, né? Teve uma visão, abriu a visão e ele disse: "Tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar." Isso é poder. Ele estava oferecendo o poder do mundo. Mas como que o diabo tinha o poder do mundo? Porque Adão entregou para ele na cruz ali, na cruz não, desculpa, no jardim, quando ele nós vamos falar disso depois, né? Mas Deus deu autoridade para Adão, deu o comando, falou: "Você pode comer de tudo, menos dessa fruta, senão você vai morrer." Ele desobedeceu, o diabo foi, ele comeu, perdeu. Então, juridicamente, de forma legal, se tiver um advogado aqui vai entender, juridicamente, mesmo que, claro, não é moral, não é a gente, puxa, a gente fica pé da vida, mas é a lei. E Deus é um homem de lei. Deus segue a lei, mesmo que doa no coração dele. Então, legalmente, Deus teve que aceitar, teve que concordar. Legalmente, ele recebeu esse poder naquela hora e ele falou: "Tudo isso eu lhe darei se você se prostrar e me adorar." E Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Então ali mostra a estratégia dele: comida, que é satisfação, satisfação de comida, satisfação sexual que ele vai colocar na sua vida. Depois ele vai colocar o que? Ambição, ele vai colocar ego. A segunda proposta dele para Jesus foi qual? Foi égua. Fala assim: "Ah, você não é bonzão, não?
Bom, então, ó, mostra o seu poder aí, né? Porque está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Ou seja, usou aquilo que era de Jesus, que é a palavra. Jesus é a palavra. No início veio o verbo, e o verbo se fez carne. Jesus é o verbo. A palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você está conversando com Jesus, você está lendo Jesus, você está abraçando Jesus. Então o diabo usou Jesus. Falou assim, ó, peraí, está escrito. Ou seja, você mesmo disse, se joga daqui, se joga. Você mesmo escreveu, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha como é que ele é astuto. E Jesus respondeu: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus também respondeu com a própria palavra. Ele veio com a palavra, Jesus devolveu com a palavra. Então essas coisas estão na Bíblia para mostrar como que o inimigo ele vai tentar nos enganar, como que ele vai tentar nos persuadir, como ele vai tentar fazer isso com a gente de várias formas. Ele não vai aparecer para você como ele apareceu com Jesus, mas ele vai aparecer de diversas formas, através de outras pessoas, através de situações. Tá? Porque Paulo diz lá em Efésios: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra potestades, contra principados. Então, muitas vezes, tem uma pessoa te confrontando, não é a pessoa, é o espírito negativo que está nela. Então você tem que orar contra aquele espírito de rebelião. E às vezes é um parente, às vezes é um cônjuge que recebeu ali uma influência negativa, às vezes é uma mãe, é um irmão. Você está entendendo? Então a nossa luta é espiritual. Então esse espírito vai tentar. Então, se a gente entende dessas artimanhas do inimigo, a gente, tô entendendo. A gente fica muito melhor, muito mais blindado, muito mais esperto para lidar com ele. E qual que é a melhor forma, gente, para lidar com ele? Melhor forma é oração, jejum, leitura da palavra. Ter Jesus no coração, tá? Não tem muito segredo. Porque se você vibra numa frequência alta, nenhum trabalho, macumba, essas coisas, nada chega até você. Nada vai chegar até você. Porque é uma frequência que ele não chega mais, ele não consegue atingir. Jejum, oração, não pecar, claro. E aí, a partir do momento que você começa a pecar, ele vai você vai baixando a sua frequência. Uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que. Quando você, por exemplo, briga, você entra numa briga, numa discussão, você entra em raiva, você baixa a sua frequência. Então você começa a ficar numa frequência que ele consegue te atingir, entende? Mas se você está sendo humilde, se você está sendo grato, está numa frequência alta, ele não consegue te atingir. Amém? Simbora? Então ele tentou Jesus com poder, assim como ele fez com a Eva. Ele ofereceu para ela isso também, né? Lá em Gênesis 3:1. Vamos lá, a dúvida inicial. Gênesis 3:1 diz o seguinte: estava falando assim, é, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, Satanás começa a plantar dúvida sobre a bondade e a veracidade, ô Silvana, Lídia, das ordens de Deus. O que ele estava sugerindo? Estava sugerindo que, olha, talvez algo esteja sendo, talvez não seja bem assim, né? Olha como é que ele é. E aí ele falou assim: não, certamente vocês não morrerão, porque Deus falou: certamente morrerá, se comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Satanás disse lá em Gênesis 3:4: não, certamente não morrerão. Morre não, vai não, vai não, vai morrer não. Ou seja, aqui ele contradiz diretamente a palavra de Deus, insinuando que Deus estava enganando Eva. E ele insinua desse jeito astuto. E aí, o que ele vai fazer depois, Douglas? Prometeu poder de novo. Olha ele, mais uma vez, gente, mostrando que ele não tem criatividade, que ele é persuasivo, persistente, consistente, mas ele usa das mesmas estratégias. Poder. O que ele disse? Porque Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Era o que ele queria quando ele estava lá no céu. O que ele queria? Ser igual a Deus. Como ele viu que ele não conseguiu,
né? O maligno tentou ser como Deus, inclusive tentou, nós vimos em trechos aqui, né, no começo do nosso estudo, que ele tentou ser superior a Deus e ele não conseguiu. Qual que é a meta dele hoje? Qual que é o objetivo do maligno hoje? Fazer com que todos também entrem nessa furada e se lasquem. Hoje o papel do diabo, que já está condenado ao inferno, é: levarei o máximo ao inferno. Já que eu estou condenado, e já que Deus ama tanto esse povo daqui, esses humanos, eu levarei o máximo que eu puder. Então, o meu objetivo é enganar. E eu sei como enganar eles. Ser humano adora poder. Ser humano ambicioso. E é isso que ele faz. E é isso que ele começou a fazer lá com a Eva. O primeiro homem do mundo já caiu através da esposa, a unidade do casamento, né? Então, quando um erra, o outro erra, estão juntos. E aí ele já viu, já sacou, já. Isso aconteceu, gente, há 4.000 anos, a queda do homem no Jardim do Éden, mais ou menos 4.000 anos, ou seja, ele está nos estudando há 4.000 anos. Você tem 50 anos de idade, 60, 70, ele tem 4.000. Só que nós estamos aprendendo aqui que as táticas deles são as mesmas. Estamos aprendendo aqui também como não cair nas garras dele. Então ele oferece a Eva ser como Deus. Ser como Deus. E essa promessa de conhecer o bem e o mal sugeria que um tipo de sabedoria, né, que colocaria eles no mesmo nível de Deus em termos de julgamento, em termos de outras coisas. Ou seja, a ideia implícita é que eles poderiam decidir por si mesmos o que era certo ou o que era errado, sem depender de Deus. Vocês não precisam depender de Deus, não, vocês podem sozinho e tal. Ou seja, ele seduziu a Eva, que ela poderia viver sem a submissão à autoridade divina. Isso é o quê? Isso é a essência do orgulho. O orgulho é: eu posso, eu sou tal, não dependo de ninguém. E aí a Eva caiu, já era. Já era, gente. Se lascou. Então, gente, qual que é o nosso verdadeiro poder? Sabe qual que é o nosso verdadeiro poder? O nosso verdadeiro poder é justamente o contrário. O nosso poder está em confiar e obedecer à palavra de Deus. Quanto mais obediente e humilde você é, quanto mais quebrantado é seu coração, mais poderoso você é. Porque Deus, ele dá honra ao humilde. E Deus rejeita o orgulhoso, está lá em Provérbios. Tá? Então, cuidado com as aparências, porque o pecado, muitas vezes, ele vai ser, como Satanás fez, né? Algo atraente, algo desejável, só que as consequências vão ser as piores possíveis. Possíveis, possíveis, possíveis. Amém, gente? Então, a gente fecha hoje esse nosso encontro, né? Vou continuar aqui falando um pouquinho mais sobre com o orgulho. Quero fechar com Provérbios, e falar mais um pouquinho para fechar. Provérbios 18:12 ensina que antes da destruição vem o orgulho. Como é que eu sei que uma pessoa vai ser destruída? Quando começa o orgulho. E antes da honra está a humildade. Provérbios 18:12 diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Olha, antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Isso acontece, infelizmente, nas igrejas, gente. Está tendo um caso aí, não vou citar o nome, de uma igreja que tá vivendo justamente isso. Uma igreja muito famosa, extremamente famosa, a gente está muito triste com isso, mas que o seu grande líder, ele se envaideceu. Ah, que tristeza! Esse líder famosíssimo se envaideceu, se permitiu brigar por nome de igreja, e isso está antecedendo que é a queda dele. A igreja dele já está em queda. Isso acontece na igreja, na própria igreja. Justamente isso. Antes da sua queda, o coração se envaidece. Se esse homem tivesse percebido isso, tivesse tido esse temor, peraí, opa, eu estou ficando muito vaidoso. Eu estou brigando por coisas banais. O orgulho. Eu me tornei o líder dessa organização, me tornei o dono. Meu pai trouxe para mim isso e agora eu sou o grande líder, estou orgulhoso. Cara, ele está entregando tudo nas mãos do maligno.
Ele gerou uma divisão dentro da própria igreja que é tão linda, tão linda, tão linda. Ela vai continuar, mas ela já foi rachada já. E essa ferida nessa igreja jamais vai ser curada. Podem colocar esparadrapo, mas a cicatriz é eterna. E a perda é para sempre, infelizmente. E a humildade antecede a honra. Você quer ter honra? Seja humilde. Humilde. Então, o orgulho, gente, é o precursor do fracasso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, gente, com essa palavra orgulho. Eu procuro evitar muito depois que eu. Engraçado que esse líder que eu estou falando, que caiu no orgulho, foi com ele que eu tive uma grande lição sobre orgulho. E ele ensinou sobre orgulho. Olha que curioso. Esse líder que se tornou orgulhoso, ele fez uma pregação sobre orgulho que eu, uau, que pregação top. E ele falou sobre orgulho gay. Justamente esse termo, né? Orgulho gay, que, que a gente tem que evitar essa palavra, orgulho. Então, assim, eu procuro evitar, não tenho orgulho dos meus filhos. Quando eu estou para falar essa palavra, né, que é algo que se tornou cultural no português, eu procuro, às vezes, trocar quando eu lembro por outra palavra. Nossa, que alegria, que bênção, em vez de, nossa, você está orgulhoso dos seus filhos. Não, orgulho não. O orgulho não é legal. Acaba com essa palavra na sua vida, destrua essa palavra da sua vida, repreenda essa palavra da sua vida, troque o orgulho por qualquer outra coisa. A humildade é a base da honra. A humildade. Em contraste, a gente fala só mais um pouquinho, em contraste com a humildade. A humildade é o contraste do orgulho, é o contrário, né? É o contrário. Sabe quem que era muito humilde e que foi um assassino? Pensa um cara que foi assassino, que mandou matar um justo, um cara que matou muitos, mas Deus amava ele, era Davi. Davi era o exemplo de humildade. Davi tinha um coração humilde, submisso a Deus. Por isso que ele se tornou um rei tão forte. E ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha muita humildade. Quando ele enfrentou Golias, por exemplo, né? Tá lá em Samuel, 1 Samuel, ele confiou tanto em Deus que ele declarou que a batalha pertencia ao Senhor. É o Senhor que vai. É o Senhor que vai vencer, não sou eu. O Davi venceu Golias, em nenhum momento ele se exaltou quando ele venceu aquele que ninguém tinha coragem de vencer. Ele era submisso à vontade de Deus. Ele foi ungido e quando ele foi ungido rei, ele era novo, ele tinha uns 14 anos mais ou menos, e Saul ainda era o rei, mas ele tinha tanto temor que ele teve uma oportunidade de matar Saul. Saul estava do lado dele, de costas, ele poderia pegar Saul estava correndo atrás dele para matar ele. Vamos matar Davi. E aí aquela guerra, tal, e aí não achou, foram descansar. Saul foi para uma gruta fazer as suas necessidades, estava de costas, Davi viu Saul, e passou pela cabeça: será que eu mato esse cara que quer me matar? Falou: não, eu não tenho coragem de matar alguém que é ungido do Senhor, alguém que Deus um dia colocou como rei. Eu não vou matar. Esse ato demonstrou que humildade, respeito pela sabedoria, soberania divina de alguém que um dia foi colocado no trono por Deus. Então isso foi ganhando ponto para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele pecou em relação a Batseba, que ele pegou a mulher de Urias, cara, Davi tinha qualquer mulher do mundo. Davi era um cara, ele falava assim: quero uma mulher, vinha 40. Ele tinha as concubinas, ele tinha várias esposas, e ele pegou a única mulher de um justo, que era o chefe, um dos líderes da sua guarda, que era Urias. Ele pegou Batseba, pegou para ele, teve relações sexuais, teve um filho com ela e mandou matar depois, né? Porque Urias podia descobrir. Então vou mandar matar Urias e tal. E aí o dia que Davi foi confrontado em relação a isso, falei: Davi, você é um assassino. Sabe o que que ele fez? Não tentou justificar seus erros. Ele não foi orgulhoso. Ele se humilhou profundamente diante de Deus. Ele rasgou as suas vestes e ele se arrependeu. Ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração contrito. E isso Deus não despreza. Então a humildade dele foi o contrário de Lúcifer, né? Então trouxe honra para Davi. E qual foi a maior honra de Davi? Jesus é descendência de Davi. Tanto que na Bíblia,
no Novo Testamento, muitos falam, filho de Davi. Olha que honra que esse homem teve. Olha onde a humildade, gente, pode te levar. Vocês estão entendendo? Olha onde o orgulho pode nos levar. Levou à queda do diabo, levou à queda de Lúcifer. Está levando à queda de uma das maiores igrejas que nós temos aqui. Leva à queda de qualquer pessoa que é orgulhosa. O orgulho. Toda vez que eu fui orgulhoso, eu me lasquei. Eu me lasquei feio. Eu tomei mesmo. Mas pensa um que toda vez. Repara você também na sua vida. Quando você foi orgulhoso, quando você achou que você era alguma coisa nessa vida, quando você achou que você tinha alguma coisa que você estava bombando, você se lascou, tenho certeza. Porque Deus resiste orgulhoso, Deus não perdoa. Não agrada a Deus, é uma lei, é uma ação em consequência. Agora, quando você foi humilde, quando você serviu, quando você foi quebrantado, quando você pediu perdão, quando você reconheceu, eu estou errado, você me perdoa. Cara, você pede perdão para a pessoa, por mais que você esteja errado, cara, o que que a pessoa vai fazer? A pessoa não consegue nem continuar te xingando. Ah, tá bom, tá, eu te perdoo, cara. Ó, se você faz isso de coração aberto, se você faz isso de verdade, pedindo perdão, olhando no olho daquela pessoa, é isso que ele quer. Então a humildade vai atrair a graça, a humildade vai atrair a honra de Deus para a sua vida. Então, assim como Davi ele foi exaltado, né, por essa humildade, por essa exaltação a Deus, nós também aqui somos chamados a reconhecer a nossa limitação e confiar plenamente no Senhor. O maior poder que a gente tem é a humildade de confiar nossa vida plenamente nele. Eu confio nele, tudo é para ele, eu descanso nele, tudo é por ele, para ele, sobre ele, tudo é sobre ele, tudo é sobre ele. A queda está no orgulhoso, a exaltação na humildade. Então, o quebrantamento, quando você tem um coração quebrantado, é o caminho para o favor de Deus. Então, evite o orgulho, segure o orgulho. A gente sabe o tanto que ele vai nos lascar mesmo. E finalizando com Cristo, né? Cristo também foi o quê? Foi o mais humilde de todos. O próprio Cristo, ele reconhece a humildade, a gente reconhece a humildade dele. Jesus, ele lavou o pé dos discípulos. Pedro até ficou constrangido. Você não vai lavar meu pé, não, mestre. Eu preciso fazer isso porque é importante para você. Você precisa. Aí o Pedro falou: então me lava todo. Então, sabe? Pedrão é da hora, velho. Pedrão era puro sangue, era sanguíneo. Então vai, tá lá, pra cima. Bora, tamo junto então. Vamos lavar então. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: Por isso Deus o exaltou, está falando de Jesus, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, a honra e a glória de Deus Pai. Eu quero aproveitar, quero fazer uma oração com cada um de vocês aqui. Olha o que ele falou aqui. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar aqui, gente, nesse momento que a gente viu a importância de ter Jesus na nossa vida. Eu quero que cada um de vocês ore na casa de vocês aí, onde vocês estão nesse momento aí, trazendo Jesus como Senhor, confessando mais uma vez Jesus, porque aqui diz que ele está acima, o nome dele está acima de todo nome. Então, se a gente quer estar acima do inimigo, se a gente quer estar acima desse maligno que tenta nos, nos matar muitas vezes, né, nos atingir, a única forma da gente estar acima do inimigo é quando a gente confessa com a nossa língua que Jesus é Senhor, porque aí o Espírito Santo, que é superior às trevas, entra no nosso coração e nós espiritualmente, você vai continuar sentado na sua cadeira, nada vai acontecer, você não vai sentir um arrepio na coluna, nada. Você não vai ver uma pombinha entrando na sua casa, nada. Mas espiritualmente está acontecendo algo que você não tem ideia. Espiritualmente é muito forte. Um dia a gente vai entrar nesse lado espiritual do que acontece no mundo espiritual, tá? É, eu posso falar um pouquinho para vocês. Tem um amigo meu aqui que ele expulsa o demônio. Ele expulsa o demônio, ele trabalha com libertação. E um dia ele estava num culto e tinham várias pessoas lá possuídas por demônios e tal, e alguns salvos. E aí tinha um lá que não era, né? Aí
Satanás estava rindo e tal, falou. Aí ele perguntou, o cara que estava incorporado, que estava tava com o demônio dentro dele, né? Tava rindo, né, com o braço para trás, assim, né? Deixa eu colocar assim para ficar melhor, para vocês verem, né? O braço para trás, assim. Falou, o que que você tá rindo aí? Aquele ali é meu. Aquele é meu. Como assim é seu? Aquele é meu. Ou seja, ele não tinha Jesus. Ah, é? Beleza. Então vamos lá. Irmão, vamos fazer oração? Para o irmão que era do diabo ainda. O irmão fez. Eu, nesse momento, recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele recebeu Jesus. O diabo, essa pessoa que estava incorporada, o diabo, ele não conseguiu mais olhar para ele. Aí, esse amigo meu que chama Ricardo Reis virou pro demônio e falou: E aí, como é que ele é agora? Ele é de quem agora? O diabo não conseguia olhar para ele. Então a gente não sabe, a gente não. Deixa eu tirar esse braço para trás. A gente não sabe o que acontece, mas você não tem ideia. Mas a gente pode ter uma ideia do que acontece no mundo espiritual quando você realmente recebe Jesus. O demônio não conseguiu mais olhar. O demônio, na hora, ficou louco, ele ficou pé da vida, porque esse cara não era convertido ainda. E a conversão não é necessariamente você receber Jesus, que não adianta você falar. Tá? Esse amigo meu tem me ensinado muito sobre o mundo espiritual. E ele fala que muitas vezes a gente vai no altar de uma igreja, vai lá, recebe, mas você não recebe de coração. Você não recebe de coração, porque Romano 10 de 9 a 10 diz que você tem que crer realmente com o coração. Se você não crê mesmo que Jesus é o Senhor, você não está sendo da boca para fora. E a maior prova disso é a mudança das suas atitudes. Você parar de pecar, você andar numa vida reta, é você realmente estar se transformando. É a prova que realmente você é um convertido mesmo. Senão você é um apóstata da fé ainda e vai pertencer ao maligno, entendeu? Então vamos fazer agora, pensando nisso, para a gente. Estamos chegando ao final aqui. Fazer essa oração todo mundo junto, com muita fé, recebendo Jesus e nos blindando definitivamente de qualquer obra do maligno, de qualquer ação de Satanás, porque a partir do momento que você recebe Jesus, você é superior a ele. E aí você fica num ponto onde ele não consegue te atingir se você está na insantidade, que é uma coisa que nós vamos falar depois. Vamos lá, então, quero que você ore aí com muito entusiasmo de onde você está. Senhor Deus, eu, nesse momento, quero te agradecer por tudo, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela minha vida. Obrigado, Pai, por Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e que ele ressuscitou ao terceiro dia. E nesse momento, eu recebo Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador. E eu creio que eu estou salvo. Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo na minha vida. Jesus, tu és bem-vindo. Jesus, eu quero caminhar definitivamente com você, Jesus. Seja o meu Senhor. Eu te recebo, Jesus. Obrigado por me perdoar, Jesus. Obrigado por tudo. Eu te agradeço em seu nome, o nome de Jesus, o nome acima de todo nome. Amém. Amém? Fizeram oração com entusiasmo? Adriana, Juan, Júlio, Luiz Antônio, Juan Souto, Cristiane Bacelar, Bárbara Carvalho, Lídia, Ana Paula, Douglas e Patrícia Carvalho, que minha mamãe, em breve estaremos no céu todos juntos. Eu sei que eu, mamãe, papai e meus filhos estamos garantidos. Agora é levar minha irmã. Minha irmã ainda não está, não. Minha irmã hoje, se morrer, vai para o inferno, infelizmente. Ah, mas é duro isso, mas é realidade, gente. Eu não estou aqui para agradar ninguém, não, é? Se a gente não agir agora, minha irmã é comunista, minha irmã gosta dos negócios do diabo lá, negócio de orgulho gay. Se ela não mudar, então eu oro por ela, de manhã eu oro por ela, porque a gente não entende, gente, essas coisas a gente não pode brincar, a gente não entende o tanto que isso é sério, que é real. Porque o que o diabo está fazendo com o mundo é criar um mundo
onde o pecado é relativizado. Ele está relativizando o mundo. Por quê? Como ele é um anjo caído, cada vez ele está mais caído, ele está indo em profundezas de pecado. Na época da minha mãe, por exemplo, na infância da minha mãe e meu pai, tinha gente, tinha ser humano falando que era cabra. Nossa, eu acordei e eu tô me sentindo uma cabra. Eu acho que hoje eu sou uma cabra. Tinha, como é que é os nomes dos negócios agora? Qual é o nome? LGBTQIA. Eu não sei nem os nomes, gente. Fala o nome aí, gente, desse povo diferente aí que fala assim, que não é nem homem nem mulher, bigênero. Tinha esses negócios? Não tinha, gente. Então o mundo tá pior. Ele tá só piorando. Nós estamos no final dos tempos. Isso é tudo obra do maligno. É, você aceitar essas coisas acontecendo, ele está relativizando. Ele está mostrando que não, isso é bom. Deus é bom. Qual que é a mentira dele? Deus é bom. Deus nunca vai te colocar num lago de fogo eterno. Jamais. Deus te ama. Ele ama. Mas Deus é justiça também. E está lá na palavra. Se você não confessar, se você andar em pecado, gente, tem dezenas de trechos falando para onde a pessoa vai. É lá para baixo. Não tem conversa. E é a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? Fala para vocês, a vida eterna é o seguinte: imagina o Monte Everest. A cada 1000 anos vai um passarinho lá e bica lá no ponto Everest. Olha lá. Passou 1000 anos, vai um passarinho e dá 3 bicadas lá no Monte Everest. Pi, 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 e vai embora, volta daqui a 1000 anos. O dia que esse Monte Everest ele se desfazer, pelo tanto de bicada do passarinho, acabou a eternidade. Quanto tempo vai demorar? A cada 1000 anos vai o passarinho. Pu, pu, pu. Eu acho que uns 300 bilhões de anos, né, para um passarinho com 3 bicadas a cada 1000 anos destruir o Monte Everest. Isso é a eternidade. É o tempo que a pessoa vai ficar no inferno sofrendo. E o Lúcifer foi condenado. Como ele foi condenado, ele quer levar todo mundo. Essa é a meta dele, gente. Pensa nisso. Só que a derrota dele está garantida.